Retomando o nosso bate-papo e as nossas informações, o Palácio do Planalto marcou para a próxima quarta-feira a cerimônia de posse de Guilherme Boulos, que vai assumir a Secretaria-Geral da Presidência. Vamos então conversar com André Anelli, que vai falar sobre as expectativas do início oficial desse novo ministro. Fala aí, Anelli. Pois é, Evandro, início oficial, mas que na prática já aconteceu, porque Guilherme Boulos teve o nome publicado no Diário Oficial da União como ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República e, por conta disso, ele inclusive já dá expediente aqui no Palácio do Planalto como, então, ministro. Só que de forma oficial e principalmente formalizando toda aquela cerimônia que envolve geralmente a posse de um ministro, essa posse dele para fins de cerimônia acontece sim na quarta-feira, dia 29, numa cerimônia marcada para as 4 da tarde aqui na sede do Executivo Federal. A expectativa é que Guilherme Boulos acabe aproximando o governo federal dos movimentos sociais. Inclusive, ele próprio, o deputado federal, agora licenciado, postou nas redes sociais, quando foi então convidado e consequentemente nomeado pelo presidente Lula para ocupar a pasta, que o objetivo dele seria justamente então levar o governo para a rua, ouvir as demandas da sociedade e, consequentemente, trazer um retorno também para aperfeiçoar a gestão do presidente Lula, nas palavras dele. Então, essa mudança a gente destaca ainda que acontece em meio a todo um contexto que envolveu inclusive críticas ao antecessor dele na pasta, Márcio Macedo, que foi criticado publicamente pelo presidente Lula em algumas ocasiões. Há mais de um ano, essa troca entre Márcio Macedo e Guilherme Boulos no comando da Secretaria-Geral da Presidência da República já era prevista, acabou se concretizando durante essa semana, após uma reunião aqui mesmo no Palácio do Planalto. E agora, Guilherme Boulos, já dando expediente como ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, toma posse nessa cerimônia na quarta-feira da semana que vem, uma semana após, então, ele ter sido escolhido e convidado oficialmente pelo presidente Lula, tendo vistas também ao processo eleitoral de 2026. O presidente Lula quer alguém mais combativo nas redes sociais, com o perfil de Guilherme Boulos, que faz frente a todo aquele discurso considerado bolsonarista e, ao mesmo tempo, se aproxima de movimentos que já historicamente são próximos ao presidente Lula, a exemplo do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, e outros movimentos sociais também, como eu disse, historicamente apoiadores do presidente Lula. Evandro. Obrigado pelas informações. André Anelli, ótimo trabalho para você nesta sexta-feira em Brasília. Fábio Piperno. O deputado disse que a missão dele é colocar o governo na rua, né? É ajudar a colocar o governo na rua. Está ali até aparecendo na nossa tarja, acabei de ver ali. Como é que você avalia essa estratégia? O governo precisa ser colocado na rua? Eu acho que o governo precisa ir para a rua, sim, cada vez mais. O ano eleitoral está muito próximo. Todas as forças políticas, de alguma forma, elas vão fazer isso. O governo, de fato, se distanciou também de alguns movimentos sociais, mas eu tenho dúvidas se precisaria requisitar Guilherme Boulos para isso. Essa, para mim, é a grande questão. Quem você acha que poderia fazer isso, por exemplo? Ô, Evandro, eu acho que não é o caso de se personalizar isso. Eu acho que o governo tem instrumentos para fazer isso. Então, o que vai aproximar... Poderia ser uma estratégia como um todo, mas não necessariamente focada em uma pessoa só. Exato, não tem que se fulanizar esse negócio, porque, na verdade, quem vai aproximar ou não o governo desse público, desses movimentos sociais, é a imagem do presidente Lula. Agora, veja, hoje acho que o Jornal Estado de São Paulo, um deles, enfim, publica uma matéria sobre os grandes puxadores de votos aqui do Estado de São Paulo, considerando os resultados das últimas eleições para deputados. Todos, acho que os 4, 5, estarão fora da próxima eleição. E o PSOL é um dos mais prejudicados. Por quê? Porque o Boulos foi o deputado federal mais votado no estado de São Paulo na última eleição. Ou seja, o PSOL não terá esse grande cabo eleitoral, como o PL também perde Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro e o Ricardo Salles. Então eu quero ver como é que esse pessoal todo vai conseguir recuperar esses votos que vão acabar sendo perdidos. José Maria Trindade, o Piperno diz, o governo não precisava de Boulos para ir para as ruas, para se conectar com as ruas. Então, qual vai ser a serventia de Guilherme Boulos como ministro? Pois é, eu ainda não estou acreditando que o Boulos vai ficar fora da próxima disputa, né? Eu não estou acreditando ainda, só depois de ver.
É importante, sim. A Secretaria-Geral da Presidência, tradicionalmente, ela é ocupada por alguém que faz exatamente esta ligação, né? A interlocução do governo, que é um governo de esquerda, com os sindicatos e com as organizações sociais. Sempre foi assim, nos governos Lula, Dilma, né? Os governos de esquerda. E nós estamos passando por um momento em que o presidente Lula, inclusive com a nomeação do Boulos, está dizendo o seguinte: sabe aquela ideia da eleição, de que eu vou fazer um governo plural, um governo com participação de todos? Não, nós estamos voltando para a esquerda. Que há um debate interno no PT dizendo o seguinte: nós estamos esquecendo das nossas bases, nós estamos esquecendo de quem nos colocou na presidência da República, né? Então não dá para fazer um governo plasta, isso é a ideia do PT. Que sirva para a direita. O resultado é esse aí dos partidos de centro e centro-direita, né, indo para outras candidaturas que não a de Lula. Então, é uma volta às origens. E, por outro lado, até petistas me falam, a esplanada está fraca, né, não há ministros defendendo o governo. E o governo ele é amplo. Quando o ministro vai na base, ele representa o governo. E o que acontece? O governo fica sem uma fisionomia, né? Fica sem uma placa no sentido de que qual é o governo que está aí, no sentido de discurso e tal. A gente não vê ministros combativos, os ministros desapareceram, o Wellington Dias, o governador, o próprio Jader, enfim, vários ministros que seriam fortes e que não aparecem. Talvez até porque o governo seja Lula um governo muito forte no Palácio do Planalto e não dê espaço. Mas essa é a tentativa de ir mesmo para as ruas e recuperar esse espaço aí nas plataformas digitais. A grande batalha da eleição está sendo travada aí, nessas plataformas. Zé Maria Trindade, é interessante, né? Talvez Guilherme Boulos, que tem uma atuação mais forte nas redes sociais, possa garantir também essa proximidade. Quando a gente fala de ruas, a gente leva muito ao pé da letra a palavra rua, mas não necessariamente é a rua de asfalto ou sem asfalto que o governo vá percorrer com os pés. Podem ser também as ruas digitais, onde as manifestações também são intensas. Fala, Langani. Olha só, concordo muito com a análise do Zé. Eu vejo que não é uma estratégia para ganhar votos necessariamente, mas muito mais nessa volta para a base, volta para as suas origens, volta para o PT de 1989. Talvez até um projeto pessoal do próprio presidente Lula de disputar a sua última eleição mais à vontade, do jeito que sempre gostou, sem fazer as alianças com o Centrão, né? Fazendo sim um aceno mais à esquerda, né? Radicalizando mais o discurso à esquerda, voltando às suas origens, não fazendo as devidas concessões. Então, pode atender a esse propósito e também a um segundo propósito, Evandro, que é justamente, talvez, projetar o Boulos numa imagem nacional, aí, como um político nacional, para cargos maiores. Quem sabe senador, quem sabe uma disputa a governador, até porque, com o presidente Lula se aposentando, quem é que ocupa hoje este lugar à esquerda? Quem é que tem uma projeção nacional? Talvez o Haddad, mas não é uma figura muito popular como é o presidente. Então, talvez também atenda a esse objetivo, um objetivo da esquerda, de ter mais um nome, porque a esquerda está muito desfalcada nesse sentido. A hora que o Lula se aposentar, quem é esse nome? Né? Haddad é esse nome? Tem uma posição mais elitista. Então, talvez também esteja pensando mais a longo prazo. Fala, Bruno Musa. Essa semana eu estava ouvindo uma análise interessante a respeito dessa voltar para a base que o Zé Maria e o Alan acabou de comentar, que foi o seguinte: sempre existiu uma imensa diferença entre o petismo raiz, ou seja, aquele lá dos anos 80, sindicalista, né, oprimidos contra opressores, o proletariado, enfim, tudo aquilo que ao longo da história já se provou, enfim, um tanto quanto não funcional, digamos assim. E um outro, digamos, vamos colocar aqui o neopetismo, aquelas pessoas que defendem a agenda woke, a agenda identitária, acabando com o mérito, né, a meritocracia e etc., que atende a alguma parte dessa geração mais nova. Então foi colocado ali no que eu estava ouvindo, eu achei muito interessante, que é o PT acadêmico,
versus o PT raiz, sindicalista ali. Tem um gap, tem um obstáculo muito grande entre essas duas vertentes. E o Lula, claramente, ele faz parte da origem do PT. Esse sindicalismo, tanto é que ele tentou colocar de volta os sindicatos ali na vida dos trabalhadores brasileiros, que hoje em dia já refutam. Então, eu acho que talvez o que nós estamos presenciando agora é o Lula de sempre. Eu costumo falar isso, que eu vejo na imagem dele, é uma percepção minha, quando ele voltou a colocar a camisa vermelha, esse discurso radical contra os Estados Unidos, esse é ele, esse sempre foi ele. Tiveram que colocar, como o Alan mencionou esses dias, o terno da Armani nele, fazer a barba, colocar ali um cabelo mais bem cortado, um linguajar minimamente menos radical, para ele transformar e conseguir continuar com o projeto dele desde lá de trás. O Lula de volta está aí. Esse é ele, esse radical. Ele não estou fazendo juízo de valor, mas esse é ele. E quando ele coloca o Boulos novamente dentro do governo, o Boulos ele é o radical ali do PSOL. Ele é o invasor de propriedades, que não respeita a regra da propriedade privada. Esse é ele. Então, eu acho que o que ele está fazendo é, como ele tem perdido a comunicação com o Centrão, que no meu entender é extremamente fisiológico, se porventura ele cresce nas pesquisas mais próximas às eleições, a gente poderia ver uma volta do Centrão ao PT, eles pouco se importam com isso, mas como ele tem perdido essa comunicação, eu acho que ele está voltando nas origens dele. Está mais velho, já mais idoso, então voltando a ser quem ele de fato é. E com tudo aquilo que a gente já mencionou sobre as indicações do STF, quem sabe ele daria passos maiores para aquele projeto inicial dele de grande parte de estar presente dentro das instituições brasileiras. E Perno, você vê como uma volta de uma radicalização no jeito de ser do presidente da República? É muito difícil a gente associar o Lula de pelo menos uns 20 anos para cá a algum sentimento de radicalização. Até porque o governo dele mesmo tem uns 10 ministros aí do Centrão. O Lula, por exemplo, ele indica... Vejam, o Banco Central, para mim, ele explica muito do que é o Lula. O Lula pode, eventualmente, ir um pouco mais à esquerda, um discurso, uma retórica um pouco mais dura. Agora, na vida, no mundo real, o Lula é aquele que, quando tem, por exemplo, que mexer no Banco Central, ele vai pegar exatamente figuras de mercado, vai pegar ortodoxos de mercado. O Lula não tem nenhum heterodoxo no Banco Central que prega rupturas e tal. Esse é o Lula. O discurso, às vezes, pode parecer um pouco mais à esquerda, até para agradar uma determinada base, sim. Mas o Lula governando é cheio de gente do Centrão e um Banco Central de gente ortodoxa. Ô, Musa, você quer acrescentar algo depois desse contraponto aqui do Piperno? Veja, eu acho que, pelo que eu entendi, o Piperno concordou com o que eu falei. Nos últimos 20 anos, realmente, ele fez isso mesmo. Ele trouxe Henrique Meirelles, apesar dele ser, na minha opinião, a essência dele ser o mais radical. E eu acho que, depois desses 20 anos, como ele já conseguiu manipular e tentar passar essa imagem... Lembra? Quem não lembra do Lulinha, Paz e Amor, colocou terno, gravata, fez a barba. Agora ele está voltando à origem dele. Claro, mais velho, não aquela pessoa lá com 40, 50 anos de idade. O mundo foi mudando, algo vai mudando nele também. Mas concordo, nesses últimos 20 anos ele foi travestido, estrategicamente ele deixou de colocar com força as ideias que ele sempre quis colocar. E eu acho que agora... Não tanto quanto nos anos 80, mas ele está muito mais radical do que no Lula 1 e no Lula 2. Agora, Langani, essa fala do Zé agora há pouco me chama a atenção. Sobre a permanência de Boulos. Por quê? O Zé disse, eu só acredito que ele não vai ser candidato a deputado vendo, mas daqui a pouco o presidente da República já vai liberar os seus ministros que queiram concorrer ao Congresso Nacional. Não faz sentido o Boulos entrar agora para daqui 2 meses se licenciar novamente para concorrer como deputado. Ou seja, eu vejo que há um outro plano por trás dessa indicação. Por isso que eu sustento essa tese de que talvez o Lula esteja preparando o Boulos, talvez para sair ao Senado, talvez para sair a governador, ele tenha planos maiores para o Boulos. E me parece que o Lula tem uma relação pessoal muito boa com o Boulos, muito embora, né, Piperno? Muito embora o pessoal do PT não o veja com bons olhos, tem uma ciumeira em relação ao Boulos, mas o próprio presidente banca
o Boulos. Então, eu vejo que talvez o Lula esteja apadrinhando o Boulos para voos maiores na política.